Com a abordagem familiar e as equipes da saúde da família. A abordagem familiar, ela permite compreender a estrutura familiar, o estágio do ciclo de vida familiar, as relações interpessoais, os conflitos existentes, interações que podem interferir na saúde, no processo de saúde e doença dos familiares e nos cuidados aos seus membros, principalmente quando há presença de uma doença crônica ou de condições, né, que comprometam o bem-estar e a harmonia da família. Então, como que deve ser essa abordagem familiar, pessoal? Vocês têm que conhecer a família. Como que deve ser realizada? Como que é realizado o processo de trabalho e o sistema de informação na estratégia de saúde da família? Então, são as fases: diagnóstico e planejamento estratégico, acolhimento nos processos e nas práticas em saúde, visita domiciliar em estratégia da saúde da família e coleta de registros e de dados. O que é uma estrutura familiar? Como conhecer a família? Conhecer a família, como ela é constituída, os membros que compõem o estágio do ciclo de vida familiar que se encontra, né? Família com filhos pequenos, adolescentes, casais de meia idade ou idosos, sua dinâmica, a interação entre seus membros e a presença de doenças crônicas ou condições que tornam a família vulnerável é de fundamental importância para a equipe de saúde da família realizar aí o diagnóstico situacional, a gente sempre está falando do diagnóstico de situação da família e das famílias no território, bem como o planejamento de ações e a programação de cuidados. Para entender a estrutura familiar, precisamos conhecer não somente a quantidade de pessoas que moram na casa, mas suas funções, os papéis que cada membro assume, as idades de seus membros, se os progenitores, pais, avós estão vivos, se moram na mesma casa ou são divorciados, separados e vivem com outros parceiros. Deve-se observar a família nuclear, pais e filhos, e no mínimo 3 gerações, os avós, pais e filhos, para avaliar padrões de repetição de doenças, inclusive de crenças, hábitos consolidado entre as gerações. Isso acontece, pessoal? É avaliado na estratégia? Podem responder. Sim, professora. Para entender a família, a gente tem que ter dentro da casa, porque existem culturas diferentes. A cultura não se quer dizer só, se quer dizer o modo de viver, a alimentação, tudo isso a gente tem que ver, porque você vai mandar uma pessoa que comeu sempre cuscuz com carne seca, essas coisas, fazer um regime comendo só legumes e fruta, ele não vai seguir. Então, dentro da família, você tem que ver essa parte também, a higienização também. Então, muitas vezes você orienta a pôr cloro na água, mas não sabe nem de onde pega a água. Entendeu? Então, tudo isso é um contexto, se você não tiver dentro da família mesmo, na casa da pessoa, você não vai conseguir trabalhar. E os papéis que cada um assume, Rita?
Por exemplo, antes era na cultura, né? O homem era o progenitor, ele, como se diz, ele mantinha, né? Hoje, A casa. Hoje houve uma hoje, mudança. houve uma mudança muito grande, porque tem muitas casas que a progenitora é a mulher, porque tem muitas mulheres morando sozinha com os filhos, eu moro sozinha com os meus 2 meninos, entendeu? Então, a progenitora da família sou eu. Então, houve uma mudança muito grande nisso, não tem aquela divisão mais de, o homem e a mulher ficar em casa cuidando. Isso mudou totalmente, em muitas casas também, os dois trabalham. Geralmente, fica em casa mais as crianças. Quantas vezes a gente passou nas casas que tinha criança cuidando de criança? Então, é uma realidade também. Outra realidade, eu não sei se acontece na sua unidade, é os avós assumir o papel de progenitor através da aposentadoria. Sim, isso acontece? acontece muito. Também tem isso. Os avós que cuidam das crianças, muitas vezes porque os pais estão presos, porque são usuários, então eles acabam ficando responsáveis pela família. Muitas vezes acontece isso sim, e assim, teve uma história que assim, tem coisa que choca a gente, que chocou, assim, a gente ficou parado sem saber o que responder, um senhorzinho muito idosinho mesmo, eu acho que tinha uns 70 anos, trabalhando, né, vendendo umas coisas, e aí teve uma eu acho que foi até assistente social que estava com a gente, perguntou, e aí, você não é aposentado? Aí ele pegou e falou assim, filha, mas um salário mínimo não dá para sustentar 5 pessoas. Então, tipo, os filhos dele, acho que tinha 2 que estava preso, um era usuário de droga, e ele que cuidava dos netos e era progenitor dessa família ainda. E até o desemprego também, né, Rita? Por vezes a família fica, os componentes da família ficam desempregados e acabam sendo sustentados pela aposentadoria dos idosos. Então, isso também. Eu falei sobre esse caso porque aconteceu há pouco tempo, entendeu? E ficou todo mundo parado assim, tipo, sem ter muita reação. Isso. Então, alguns papéis, eles mudaram, né? Houve uma mudança, né? Aconteceu uma mudança. Mais alguém quer falar sobre o slide, pessoal, sobre conhecer a estrutura familiar, trabalhando na estratégia? Então, vamos continuar. Existem aí alguns instrumentos que facilitam a abordagem familiar pelas equipes da estratégia da saúde da família e, consequentemente, auxiliam na elaboração do diagnóstico e planejamento de ações no território e na programação de cuidados às famílias. A partir de entrevistas, são coletadas informações que serão representadas graficamente para auxiliar a estratégia. Então, algumas sequências: compreender as necessidades, discutir e elaborar em conjunto o plano de tratamento e a programação de cuidados, demonstrar ao paciente e a seus familiares a repetição da doença na família, os agravos e as vulnerabilidades, indicar possibilidades de cuidados e de apoio na comunidade. Um dos instrumentos, nós temos alguns instrumentos, é o genograma. Eu enviei para vocês um pequeno vídeo, né? A sequência aí, né? A gente fala assim, você tem histórico de diabetes na família? Não é isso? Então, eu enviei para vocês um genograma do diabetes. Depois nós vamos discutir. O que é o genograma? É um instrumento que faz uso de representação gráfica da composição de 3 gerações da família.
com símbolos que auxiliam a compreensão de cada um de seus membros, sua idade, escolaridade, profissão e relação com os demais membros, permitindo conhecer os problemas clínicos, os agravos à saúde e suas repercussões. Possibilita ainda aos pacientes e às suas famílias entender a repetição de determinada doença, os agravos que acometem, né, que acometeram seus membros e as repercussões do adoecimento na vida familiar, auxiliando na compreensão da doença e da importância dos cuidados agravos. Então, o que é repetição de doenças, pessoal? O que diz repetição? Por que repetição? Repetição seria tipo, o meu avô tem diabetes, a minha mãe tem diabetes, eu tenho diabetes, seria isso? Isso, a gente fala de histórico familiar. Quando você realiza uma entrevista com o paciente, ele apresenta a hipertensão arterial. Aí você, na entrevista, né, na anamnese, né, você já pergunta, tem histórico na família? Alguém na família apresenta? Tem pressão alta? Né? Você tem que falar na linguagem coloquial com o paciente. Então, por isso a repetição. E, por exemplo, se o meu pai ou a minha mãe forem acometidos, né, por diabetes tipo 2, eu posso desenvolver, eu tenho histórico na família, pode acontecer comigo também? Sim, né, professora? Ou não? Eu acho que sim. Sim, porque além de ser hereditário, mas tem muito também do modo de vida da pessoa. Que se for uma pessoa que se cuide na alimentação, na prática exercícios, então a possibilidade é menos. Mas se for uma pessoa que segue o mesmo histórico, vai ter a possibilidade de ser diabético, sim. É isso, então, ela já tem que começar a se regrar diante do sedentarismo, da alimentação errônea, enfim, ela já tem que se cuidar, não é isso? A estrutura familiar, ela sofre modificações ao longo do tempo. No ciclo familiar, os filhos crescem, casam, chegam novos membros e, portanto, o genograma pode e deve ser refeito conforme ocorram modificações. Esse instrumento é útil para compreender e identificar a presença de problemas de saúde, pessoas que necessitam de cuidados especiais, que possuam relações afetivas conflituosas e que possam influenciar no desenvolvimento psicossocial e no adoecimento. De forma rápida e resumida, apresenta informações que podem ser compreendidas universalmente, né? Por todos os membros da equipe, possibilitando, né, a análise e o diálogo aí sobre os problemas da família, né, e desenvolver o projeto terapêutico ao paciente e sua família, e auxiliar no planejamento de ações no território. Então, a estrutura familiar, ela muda com o tempo, ela não muda? Muda, pessoal, a estrutura familiar muda? O genograma pode ser mudado? O genograma da família? Sim. Então, se o ciclo de vida, ele acontece mudança de nascimentos, casamentos, né, chegam novos membros, o genograma dessa família, ele pode ser refeito e deve ser refeito.
Então, como eu disse para vocês, na elaboração do genograma deve-se realizar a representação de no mínimo 3 gerações. Então, o que seriam 3 gerações? Com nomes e idades de todos os componentes, aí, inclusive os mortos, com a idade em que ocorreu a morte causa, doenças e problemas significativos dos membros da família, indicação dos membros que vivem junto na mesma casa, datas de casamento e divórcios, uma lista aí dos primeiros nascimentos de cada família, e à esquerda e demais, né, irmãos na sequência à direita. Então, 3 gerações seria o quê, pessoal? Eu tenho a minha família, eu tenho os meus pais, não é isso? Os meus tios, e eu tenho os meus avós. São 3 gerações? São. Sim. São, pessoal? Estão quietinhos? Sim. As figuras... tá bom. As figuras geométricas são as pessoas. Utilizam-se quadrados para os membros masculinos e círculos para o feminino. A pessoa-chave ou a pessoa índice é o usuário em questão, que deve ser representado por 2 círculos. Então, ele é diferenciado aí no genograma. No caso feminino, os 2 quadrados. No masculino, né? No femininos ou quadrados no masculino. Então, o feminino é círculo e o masculino é quadrado. Então, o paciente índice, né, que está sendo analisado, o genograma, ele é diferenciado no genograma. Vocês vão ver o desenho. Deve-se colocar a legenda com os símbolos utilizados. Aqui tem a representação gráfica de um genograma. Então, aqui, ó, homem, quadrado, mulher, círculo, sexo indefinido, um triângulo, e a pessoa índice que está sendo, a pessoa que está sendo realizado o genograma, ela tem 2 quadrados. Aí tem aqui, pessoal, se tem abuso de álcool ou drogas, se quando houve morte do sexo masculino, já tem um X, porque morreu, né? Foi a óbito. Se mora junto, casamento, divórcio, separação conjugal, nascimento de uma criança em óbito morta, aborto espontâneo, aborto induzido, se tem gemelar, se é fraterno, se é idêntico, né? Da mesma placenta, gestação, quantas, filhos em ordem de nascimento do mais velho com o mais velho à esquerda, se tem filho adotivo, aqui relacionamentos, né? Se é distante, né, tem um gráfico, se é conflituoso, se tem rompimento, se é muito estreito, fundido e conflitual, e se tem aliança. Então, uma representação gráfica. Professora, eu vou lidar com isso? Como enfermeiro vai. Tem algumas instituições e até estratégia que é preenchido, sim, o genograma, tá? Trabalha assim. Oi? Tudo isso? Pode falar. Tudo isso. Mas é assim, deixa eu falar para vocês. São gráficos, são fotografias que vocês vão realizando sua checklist. Vocês já chegaram a conhecer? Rita, lá na sua unidade tem genograma? Não, professora, não tem. Não. Então, tem algumas instituições que têm, tá? Então, assim, para conhecimento, tá? Então, é importante conhecer um gráfico do genograma. Da onde eu trabalho também não tem, nunca vi esse genograma. Não. Na próxima aula eu só vou me certificar onde que se usa o genograma, qual instituição, se é em clínica de genética, enfim, mas eu vou procurar e vou trazer para vocês, tá? Tem algumas instituições que tem sim, tá? E às vezes, por incrível que pareça, é pergunta de concurso. Então, pessoal, o gráfico não é difícil de entender, né? Homem, mulher, o sexo, pessoa índice, é difícil de entender?
Não. E referente ao vídeo que eu enviei para vocês, o que vocês entenderam? Professora, desculpa, mas eu não assisti. Eu vou ver ele quando terminar aqui a aula, eu vou ver. Vou assistir. Alguém assistiu? Pro, eu também não assisti, Pro. Mas Então, eu tô só aqui, só ouvindo, porque eu tô fazendo um trabalho para enviar para a senhora ainda hoje. Então, eu tô só ouvindo, não vou nem participar da aula hoje. Certo. Ô, Pro, Oi. eu Pode não falar. assisti, mas eu achei ele um pouquinho confuso. Não a explicação do professor em si, mas a questão do genograma. Ele não tem uma ordem, não segue uma ordem específica assim na montagem? Ele segue uma ordem, dependendo do que você está avaliando. Por exemplo, eu vou avaliar o vídeo que eu enviei para vocês. Quem está falando? É a Daiane. Daiane, o vídeo que eu enviei para vocês é sobre o genograma do diabetes mellitus em uma família. Então, está lá, o avô e a avó teve diabetes mellitus, sofreu um AVC, um AVE, e teve amputação de membro. Aí, já foi a óbito. Tem lá o gráfico, né, o X, né? Então, tem a avó que também eu não sei de qual, mas hipertensa, enfim. Aí tem os tios, a tia, tem os irmãos. Na verdade, se você for avaliar o genograma do diabetes mellitus, o histórico familiar, ele evolui de acordo com o diabetes. Então, o irmão foi a óbito, é tudo bem ali, bem esclarecido diante da situação do diabetes mellitus. Aqui é só um gráfico, ele não como se diz, ele não é específico. Mas quando é específico, está lá. Você vai avaliar uma relação conflituosa. Então, você vai avaliar o relacionamento. Então, é de acordo conforme você conhece a estrutura familiar, o que você vai avaliar no genograma. Não, eu entendi. O que eu não entendi é a questão da montagem dele. Não tem uma sequência, por exemplo, eu tenho que começar pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo tio, não. Isso, tem uma sequência. Se você vai avaliar 3 gerações, Daiane, você começa pelos avós, paternos e maternos. Aí, o seu pai e a sua mãe, os irmãos do seu pai e os irmãos da sua mãe. Então, tem uma sequência assim. Tá? Ah, entendi. Tem sim uma sequência, Daiane. Depois eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo para vocês assistirem, tá? Tá bom. Além do genograma, nós temos o ecomapa. Vocês já ouviram falar no ecomapa? Eu li alguma coisa sobre isso, professor. Então, o que é o ecomapa? É um instrumento que, por meio de uma representação gráfica, complementa os dados do genograma, acrescentando informações a respeito de relação intrafamiliar com o meio onde vivem, a comunidade e as instituições presentes que servem de suporte familiar. Assim como os demais instrumentos, também pode ser elaborado e usado por qualquer profissional da saúde e é muito útil para favorecer a compreensão pelas estratégias, né? Pela estratégia de saúde da família, do equilíbrio entre as necessidades e os recursos que a família tem à sua disposição e utiliza como rede de apoio social, inclusive, né, identificando fragilidades nessas relações. Rita, você já ouviu falar no ecomapa? Sim, professora, já ouvi falar. Ele auxilia, Esse né? aí eu acho que os enfermeiros... Sim, eu acho que os enfermeiros usam. Ele tem vocês podem ver que à frente tem um gráfico, né, sobre o ecomapa, né? Que são aí, né? Acrescenta, né? Então, auxilia aí nos demais instrumentos.
construção do ecomapa, é necessário todos os suportes da família. Trabalho, comunidade religiosa, grupos comunitários, clubes, vizinhança e outros que a família relate como estrutura de apoio. Coloca-se no genograma, no centro e nos círculos externos, os contatos da família com membros da comunidade ou com pessoas, grupos relevantes e instituições. E as linhas que indicam o tipo de conexão, que são linhas contínuas, que representam ligações fortes, linhas pontilhadas, ligações frágeis, linhas com barras, fatos estressantes. As setas indicam energia e fluxo de recursos, e a ausência de linhas demonstra ausência de ligação. Famílias com poucas conexões com a comunidade necessitarão de maior suporte da estratégia. E é papel das equipes fortalecer relações e potencializar as conexões no território. Aqui, pessoal, tem um gráfico do ecomapa da Alice, paciente Alice. Então, aqui tem todas as estruturas. Um hospital universitário, né, Alice. Aí tem a unidade de saúde da família, tem o bar do Benedito, tem o banco, tem jardim do centro da cidade. Então, são as conexões, amigos. E como que está aqui, ó, está em linha, está pontilhada, né, bar, empregos, primos, né, ela tem, Alice tem conexão com a Ana, né, amigas, emprego, o Alberto, o Benedito, conexões, né, ecomapa, né, de acordo com conexões com pessoas e instituições. É difícil trabalhar com a comunidade, quem não tem interação? É? Muito. De repente, vocês vão trabalhar um grupo, e a pessoa que não tem interação, qual a estratégia para interagir ela no grupo? É o acolhimento? É a interação? É o acolhimento, são os grupos que é feito na comunidade, né, professora? Tem pessoas que são mais introvertidas? Os profissionais. Vocês vão ver mais à frente? Pode falar. Não, pode falar. Vocês vão ver mais à frente que tem o acolhimento, né, o munícipe, enfim. Para se realizar um ecomapa, tem pessoas que é mais difícil a interação em grupos, com a família. Por exemplo, nós tínhamos uma senhora numa clínica, ela participava de uma clínica de uma universidade, das atividades de fisioterapia e enfermagem. E ela tinha insuficiência cardíaca congestiva, ela tinha estase jugular, ela tinha uma hérnia gigante abdominal, e ela ia para a unidade sozinha. E, por vezes, ela passava mal, porque a circulação sanguínea dela não é adequada. E a gente estabilizava e pedia o contato da família, mas ela não passava o contato da família. Ela queria ir sozinha para casa. E ela se estressava, e ela não passava o contato da família. Então, era um pouco difícil. Na situação que ela estava, o risco dela entrar em óbito a qualquer momento. Só que ela não passava o contato da família. Por que vocês acham que ela não passava o contato da família? Eu acho que ela era sozinha, que ela não queria dizer que não tinha família.
Não, muitas vezes a pessoa, ainda mais gente mais idosa, tem aquilo de não incomodar, de não, que acha que já é um incômodo, que ele incomoda toda vez que ele precisa, ou não quer precisar do familiar, aí tenta fazer tudo sozinha, tem essa parte também. E a cada dia verdade. ficava mais preocupante porque ela começou a andar, a deambular, né, andar com uma muleta. Então, é assim, a cada dia ela estava declinando, né, piorando o diagnóstico dela, e ela teimava, a gente falava assim, fique em casa, né, porque ela estava correndo risco, ela vinha de coletivo, atravessava a rua, né, o trânsito, enfim. Então, era uma paciente, né, debilitada que devia estar em domicílio, né, mas ela não faltava na sessão de fisioterapia, sozinha. Eu acho que nesse caso, ela não tinha um bom relacionamento, acho, com a família, né? Porque nenhum familiar vendo o idoso tão dependente assim vai deixar ele se locomover sozinho. Então, no histórico dela, Daiane, ela relatava que tinha uma filha, né? Ela falava muito da filha, mas quando ela realmente já precisamos do contato, ela não passou. Aí ela se estressou, aí eu disse, não, calma, né? E acabou que estabilizou, mas assim, ela não passou o contato da família. Complicado, Professora. né? Eu tinha uma idosa na outra unidade quando eu trabalhava de agente comunitária que os filhos não queriam saber dela. E aí a gente teve que montar toda uma estratégia, chamar a família para conversar, para responsabilizar eles na questão do cuidado, né? Porque foi bem complicado. Logo depois ela faleceu, mas a família não estava nem aí. Porque dependendo Pode falar. Dependendo da situação, é abandono, né? Mas pode falar. Eu tenho uma idosa que é a minha paciente, ela tem problema cardíaco, é hipertensa, só que ela não quer contar com a ajuda da filha, porque a filha, sabe, fica brava com ela. Aí ela fica meio sem jeito, aí ela pede ajuda para mim. Ai, faz isso para mim, por favor, porque minha filha não faz, ou os vizinhos mesmo que ajudam, porque dependendo da filha, não faz nada por ela. E aí ela entra na relação pontilhada, né? Que ela não não tem um vínculo, né? Tem algumas falhas na relação. Pois é. Tudo bem, pessoal, sobre o Ecomapa? Alguma dúvida? Não, professora. Além do genograma, do Ecomapa, tem escala de avaliação de risco de coelho. Você já tinha ouvido falar? Não. Então, o que o risco você não de conhecia, coelho, Rita? Não, essa eu conhecia. Essa eu conheço. Ela é mais voltada do que a outra. Lá. Certo. Então, Pode falar, André. Não, eu só ia falar que eu nunca tinha ouvido falar. Eu li no livro, mas eu não entendi muito bem o porquê essa palavra coelho. Assim, tem a relação com o autor, né? Sempre tem o nome do autor. E também o risco de família, né? Vocês vão entender aqui né? Então, o que é a escala de avaliação de risco de coelho? É uma escala de risco na família que classifica as condições de risco baseada em dados colhidos pelos agentes comunitários de saúde na ficha A. Porque na estratégia de saúde da família tem ficha A, tem ficha B, tem várias fichas. É instrumento que registra o tipo de moradia, número de pessoas, presença de membros acamados com deficiência ou drogadição. Drogadição são os drogaditos, né? São usuários de drogas, tá? Então, o tipo de moradia, tem lá
tem lá um questionário que eu pergunto o tipo de moradia. Que tipo de moradia é? É casa de alvenaria? De tijolo, cimento? É casa de madeira? Ou é casa de material aproveitado? Porque para ser casa de madeira, a casa tem que ser toda de madeira. Mas geralmente tem madeira e outros materiais. Então, nós colocamos lá no questionário que é uma casa feita de materiais aproveitados. Né? Se é de alvenaria, nós colocamos alvenaria. Se ela for feita toda de madeira, aí sim nós colocamos de madeira. Né? Então, quem preenche essa ficha é o agente comunitário de saúde. Então, a classificação é obtida aí pelo SCORE, que estratifica, né, risco 1, risco 2 ou risco 3, né? Então, risco leve, moderado ou grave. Então, essa escala, ela permite às equipes maior compreensão sobre a relação referente aí aos fatores, né, que determinam as situações vivenciadas. Então, o que ela vai avaliar? Se eu tenho paciente acamado, né? Deficiência física, se tem algum paciente com deficiência física. Deficiência mental. Aqui está mental, mas a terminologia agora é intelectual, tá? Se tem baixas condições de saneamento, se tem drogadição, se tem desemprego, analfabetismo. Ainda tem pessoas analfabetas, pessoal? Ainda existe? Muitas. Se não, semi-analfabetos, ainda tem, pessoal. Menor de 6 meses, maior de 70 anos, hipertensão arterial sistêmica e relação morador cômodo. Né? Essa ficha a gente preenche, chama a ficha individual do paciente. Cada paciente tem uma, que tem essas perguntas mesmo. Então, essa ficha A, ela é da família. Falando de estratégia, ela é da família. Então, você vai de acordo com a família. Não é o agente de saúde que preenche? Isso, é o agente de saúde que preenche. Ah, sim. É essa mesmo. A ficha, né? Você é agente comunitária? Sou. Quem está falando é a Daiane? Valdirene. Então, quem preenche a ficha A é o agente, tanto é que quando tem prova para agente comunitário, sempre cai as fichas na prova. O que é uma ficha A, o que é uma ficha B. Pro, então essa escala de coelho, o enfermeiro monta com base na ficha A, que o agente comunitário vai. Não, mas com base na ficha A, mas quem preenche de primeiro instante é o agente comunitário, quando ele vai lá e realiza o cadastro da família. A ficha tem a ficha individual do paciente, cada um tem um, que aí depois monta que é da família toda. Isso. Porque na estratégia de saúde da família, Oi? Na estratégia de saúde da família não tem um prontuário, tem um prontuário dentro do prontuário da saúde da família, mas não tem um para cada componente da família. Então, quando você vai até a recepção, tem lá no caninho, tem lá o prontuário da família. Dentro do prontuário da família, por exemplo, está lá a família tal, da área tal, da microárea tal. Todos os prontuários da família estão no mesmo pacote, no mesmo envelope. Então, é o prontuário da família. Então, de acordo com o score, a numeração, aí apresenta aqui, né, se é maior que 1, né, se igual a 1, se menor que 1. E de acordo aqui com a classificação. Por exemplo, se for maior, se bater um 9, é grave, tá? Então, a escala de coelho, né, de risco de coelho, que determina, de acordo com o autor, né, a situação de moradia das famílias, a situação, se tem membros acamados, né, com deficiência, se tem aí menor de 6 meses, maior de 70 anos, se tem hipertenso, aí essa é a escala de avaliação de risco de coelho. Você conhece, Valdirene? Você já conheceu essa escala? Não, professora. Não conhecia. Professora, essa escala é montada através da ficha A, que os dados da ficha A que os agentes de saúde faz,
geralmente são os enfermeiros que fazem, e deixa dentro do prontuário junto com a ficha. E assim, Qualquer um, assistente social, médico ou outros enfermeiros que pegar, vai saber aquela família, se é de alto risco, baixo risco, vai saber algumas coisas dessa família, então fica dentro do prontuário. se é leve, moderado ou grave, né? E Isso. você não conhece, nem quando você manipula o prontuário, de vez em quando eu percebo, né, que eu fiz da estratégia, que às vezes o agente comunitário ia lá para conferir alguma, né, enfim. Não, mas agora eu sei qual é a vezes, ficha agora, eu lembrei. Certo. Pro, eu nunca Então, vi, eu acho que a minha enfermeira nunca fez. Não. Pelo menos nos prontos que eu cuidava, não tinha. É uma ficha tipo checklist, não é? Que já tem já os dados, só para mexer. Então, geralmente, Sim. quem traz a primeira informação é o agente comunitário, que ele vai lá e avalia, ele faz aí, ele avalia a moradia, o tipo de moradia, as condições, se tem analfabeto, se tem desemprego, se tem drogadição, né, que são usuários de droga, enfim, ele que realiza ele que monta essa ficha, ele traz a informação para a equipe, o enfermeiro. Sim, a ficha que a gente preenche, professora, é uma ficha chamada ficha individual e tem a territorial, isso que eu sei. Essa daí que a senhora está falando, eu acho que eu sei qual é, que fica dentro do prontuário do paciente mesmo, já vi. Isso. Quem preenche são os enfermeiros. Isso. Lembrando que dentro do prontuário tem todos os componentes da família, não é isso? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. E lá no prontuário está assim, ó, área tal, microárea tal. E às vezes é organizada até por cores, né? A gente coloca assim, a tal microárea é o de uma cor, né? Coloca um diferencial ali para, né? Para não ter mistura. Pode acontecer de misturar, não pode? Então, coloca uma cor diferenciada para não ter risco de misturar, né? De perder. Tem sim. Quem trabalha com estratégia de saúde da família trabalha muito com a parte de organização também, né? Eu lembro que aqui em Guarulhos, quando foi implementado, né, foi reforçado, que antes só tinha uma equipe no Fortaleza, no Jardim Fortaleza, então nós realizávamos um mapa, né, maquete, é bem interessante. Então, nós conhecíamos todas as ruas, todas as vielas, todas as áreas, microáreas, é bem interessante. É isso mesmo. Então, é trabalho manual também, né? E também os trabalhos das ações, né? Que é bem importante, as ações também. Aí, falando de acolhimento. As unidades básicas de saúde e a estratégia da saúde da família devem estar organizadas, que vocês viram na aula anterior, para o atendimento à demanda espontânea, com atitude que favoreça o vínculo entre os profissionais e usuários, com escuta qualificada para acolher, identificar e responder adequadamente, né, e oportunamente às necessidades não previstas do usuário. Então, para esse acolhimento ser adequado, tem que ter ampliação de acesso, postura acolhedora no cuidar, reorganização no processo de trabalho. O que é ampliação de acesso, pessoal? Eu entendi que a ampliação de acesso, professora, é não ter nenhuma restrição, tipo assim, se a pessoa te procura uma vez e não tem esse bom acolhimento, ela vai embora e não volta mais, entendeu? Isso, começa lá acesso, né, aos departamentos da unidade, por exemplo. Começa lá na recepção. Se ele não for bem recebido na recepção, o que vai acontecer? Erro de informação, erro de comunicação. Pode haver conflito? E muitos.
Então, um erro de comunicação pode evoluir para um conflito e é difícil. Por exemplo, acho que eu já falei para vocês, o pai entendeu que a recepcionista e o atendente SUS disse para ele que a criança dele não ia ser atendida porque não tinha certidão de nascimento. Então, aconteceu um conflito, tivemos que desenvolver toda uma estratégia de abordagem para voltar, né, estabelecer o vínculo, porque o pai disse que a estratégia, né, os agentes, a equipe não ia mais adentrar o domicílio dele, que ele não ia aceitar. Então, foi um erro de comunicação, né, que ele entendeu que a criança não ia ser atendida porque não tinha certidão de nascimento. É uma situação difícil? É difícil. Quem trabalha Mas tem que ser contornado, né, professora? Porque, às vezes, a gente fica no automático, é o que não pode acontecer. Porque, às vezes, você perguntar, você tem cartão do SUS? Eles entendem, se eles não tiverem, eles não vão passar, e não é isso. Lógico que o cartão do SUS vai adiantar, não é que ele não vai ser atendido, né? É mais rápido, né, o acesso, né, ao sistema, enfim, né, com a numeração do SUS. Mas, dependendo, você sabe que, dependendo da demanda, o atendente SUS, ele só digita lá o CPF, ele já consegue, não é isso? O número do SUS? E às vezes, eles desenvolvem a estratégia de deixar anotado no cartão de atendimento, no cartão da unidade. Isso. Mas na simples pergunta, você tem cartão SUS? Ele já acha que você não vai atender, entendeu? E é assim, o usuário, ele não entende que pode ser negado, porque você... Por exemplo, outro dia eu precisei tomar um reforço da DT, né? E aí? Eu cheguei, só que eu estava sem o número do cartão SUS. A auxiliar de enfermagem me disse assim, você vai ter que ficar na fila da recepção para adquirir o número do SUS, porque eu não vou realizar a vacina enquanto você não tiver o número do SUS. Eu aguardei. Eu sentei, aí ela viu que estava demorando muito, que ela estava atendendo outras pessoas, ela me chamou na sala e pediu meu CPF. Ela foi lá, digitou e encontrou meu número do cartão SUS. Né? Então, isso chama preguiça. Oi? Isso chama preguiça de quem está atendendo, porque lá na unidade eles fazem isso também, às vezes. Pedem para ir lá na recepção, sendo que eles conseguem puxar pelo computador. Às vezes não é possível, se ela está na sala de vacina, ela é operacional, ela vai administrar vacinas. Mas naquele momento ela não tinha, só tinha eu para ela administrar a vacina. Ela viu que estava demorando muito na recepção, porque tinha outras pessoas, aí ela mesma fez, entendeu? E assim, por isso que é bom desenvolver estratégia de já anotar no cartão, né, enfim, para não ter, né, esse erro de comunicação, né? Então, e postura acolhedora no cuidar? O que é postura acolhedora no cuidar? Você ter a postura de acolher a pessoa, antes de você ou dizer alguma coisa, ou ela sentir que ela vai ser ouvida, que ela vai ser acolhida, entendeu? Aí já muda. A escuta qualificada, né? Então, o que você já viu, eu já falei várias vezes, reorganização no processo de trabalho, né? A estratégia, ela veio para reorganizar? Sim. Porque ela trabalha de um modo diferente. Um modo diferente, um modo que, tipo, eles não estavam acostumados a falar sério, eles não estavam acostumados a ser acolhidos, então eles já chegam armados, entendeu? E também trabalha com território já descrito, trabalha com vigilância. Na verdade, o agente comunitário, ele é o elo, a gente fala muito do
gente, porque ele é o elo entre a unidade e a comunidade. Ele trabalha com vigilância, ele sabe aonde que está acontecendo casos de dengue, se é na microárea dele, se é na microárea vizinha, enfim. Ele traz todas as informações. O paciente foi hospitalizado pelo infarto agudo do miocárdio, ele já traz a informação. Então, o agente comunitário, ele trabalha, né, a equipe toda trabalha, mas ele é o elo, porque ele traz todas as informações. Uhum. Aqui, pessoal, é um gráfico, tá no livro-alvo de vocês. Aqui diz, o usuário procura a unidade. Ele vai no expediente, no balcão. Verifica a demanda do usuário. Não tem consulta agendada. E quer e necessita de atendimento. Como que deve ser o acolhimento da recepção? A recepção também, ela tem que desenvolver uma escuta qualificada? Sim, professora. Porque mesmo com a agenda, a agenda está toda preenchida, tem aqueles casos que nós vimos na aula anterior, da classificação de risco. Então, tem que ter uma escuta qualificada, ver se é um processo de agudização. E esse paciente, de uma forma ou de outra, ele vai ter que ser atendido, mesmo que, posteriormente, ele seja encaminhado. Ele tem que ser atendido de primeiro instante, não tem? Sim, tem paciente lá que chega na UBS, que às vezes pede receita, não tem nada no prontuário, porque às vezes eles vêm de outro lugar, perdido, não sabe nem qual a UBS de referência, aí a recepção tem que conversar, tem que explicar para ele que ele tem que ir para a UBS de referência dele, tem que saber ouvir, não é? Isso, tem que saber ouvir, a escuta tem que ser qualificada. E se tiver que encaminhar para a rede de apoio, vai encaminhar? Aqui também fala da área de abrangência, como você disse, de repente o paciente é de uma outra unidade, porque tem várias unidades aqui na nossa região, tem 1, 2, 3, tem 4 estratégias, assim, próximas. Então, se ele é de uma outra unidade, né, em primeiro instante, um processo, ele vai ser atendido, mas ele tem que ser encaminhado para a unidade de origem dele, não é isso? Isso. Então, aqui ele pode ser encaminhado, se for uma urgência odontológica, ele vai ser atendido também? Sim, aí o médico dá um encaminhamento para ele. Isso. Nós sabemos que na estrutura da estratégia tem alguns atendimentos específicos, como canal, enfim, que é um pouco mais dificultoso, mas dá para encaminhar? Fica na espera, mas tem como encaminhar? Tem, mas vai esperar um pouquinho, né? Mas tem. Então, vai avaliar, vai ter que ter escuta qualificada desde a recepção, se esse usuário ele vai ser atendido individualmente, se ele pode ser atendido em grupo pela equipe, enfim, a equipe que tiver, né, que atuar, ela vai atuar, porque esse paciente esse usuário tem que ser atendido. E aí, por exemplo, vocês recebem um paciente na unidade básica ou na estratégia, que ele precisa de realizar a manutenção, consultas periódicas. Qual a orientação que vocês vão dar para esse paciente? Por exemplo, um paciente hipertenso que não participa das consultas periódicas, não participa de grupos, qual que é a conduta, qual que é a orientação, como enfermeiro? Professora, acho que é orientar ele que ele precisa participar, explicar para ele os riscos da patologia que ele tem,
os riscos que ele corre se ele não participar das consultas, dos projetos que tem que ser para ele, não? Isso, porque ele tem que passar em consultas, se a receita vale por 6 meses, enfim, ele tem que ser avaliado. De repente, aquele medicamento, ele não está fazendo o efeito, né, a terapêutica não está fazendo o efeito desejado, tem que passar em consulta novamente para mudar esse tratamento, enfim, adequar esse tratamento. Então, esse paciente, por isso que a gente fala de escuta qualificada. Tudo bem, a recepção é o primeiro atendimento, é a frente, né? Mas, assim, o paciente tem que ser atendido, o acolhimento começa na recepção. A gente fala muito de endomarketing, né? Da propaganda, né, do atendimento, e que vai a gente fala de boca a boca, começa na recepção, né, a primeira impressão é que vale, né, se ele for bem atendido, ele vai sair, né, divulgando o bom atendimento daquela instituição. É isso que acontece, pessoal? Ao contrário também. Eu acho que às vezes não, sabe, professora? Porque, tipo, na minha UBS, lá as pessoas atendem bem, pelo que eu vejo, atendem bem. Só que, às vezes, não tem o que eles querem ali na hora, não fez o que eles queriam na hora lá. Ele sai falando mal, fala que a UBS é um lixo, chega no grupo que é o grupo aqui do bairro, fica falando um monte da recepção, dos enfermeiros, dos médicos, que nem tem culpa. É que às vezes não tem Pode faltar medicamento na unidade básica, pessoal? Pode acontecer? Sim, às vezes falta. Pode acontecer. E tem medicamento que nem vai para a unidade básica, mas eles querem o medicamento. Isso. Então, a gente fala assim de atendimento, e também agora são os técnicos de farmácia, acho que a enfermagem não atua mais na farmácia, né? Na entrega de medicamentos conforme prescrição médica. São os técnicos de farmácia. Não. Isso, técnico de farmácia. O que aconteceu? Os exemplos para vocês uma criança, ela foi submetida a uma cirurgia cardíaca. Essa criança, ela precisava de alguns medicamentos. A auxiliar pegou a receita, a prescrição, e ela não entendeu a letra do médico. Mesmo assim, ela forneceu 2 diuréticos. O que aconteceu? A criança quase foi a óbito, né? Desidratou, 2 diuréticos. E aí ia para a comissão de ética, né? O caso. Aí a mãe decidiu que não iria levar à frente para a comissão de ética, a criança foi salva, que ela não ia levar o caso à frente pelo bom atendimento da profissional, que ela sempre atendeu muito bem. Vocês acham que isso foi certo? Vocês acreditam? Foi um erro grave, né, professora? Mas, porque se não entende a letra, né, Rita, não pode, né, fornecer. Não pode fornecer, você teria que ir atrás de um médico, enfermeiro, de outra orientação, né, porque eu já fiquei em farmácia também. Teve uma época que eu fiquei 8 meses na farmácia, porque não tinha técnico de farmácia. Então, enquanto eu não contratasse, eu fiquei 8 meses na farmácia. E acontece muito, parece que os médicos escrevem com o pé esquerdo. É para não entender mesmo a letra. E eu pedia licença, fechava a farmácia, a porta grande, né? E ia atrás de médico para ler a prescrição para mim. Porque se você não entende, não pode fornecer o medicamento, né? Porque muitas vezes até o médico ficaria em dúvida, ficava em dúvida. Aí eu explicava o porquê que eu não iria fornecer a medicação, porque ninguém tinha entendido a letra. Então, tem muitas receitas agora, tem muitas prescrições que elas vêm, como se diz, impressa. Digitalizada, né?
Porque, principalmente, eu vejo que em UTI, eu já atuei com os alunos em UTI NEO, a da UTI NEO é toda digitalizada, não tem, né? Pode falar, André. Não, não sou eu, professor. Pode falar, quem ia falar? Então, é difícil, né? Por exemplo, a escrita, enfim, tem que tomar um cuidado. E também com prescrição, não é, Rita? Por exemplo, em um certo hospital, de madrugada, uma médica prescreveu para uma criança de 6 anos uma ampola inteira de Dramin. Aí a técnica de enfermagem foi até o conforto e disse, doutora, eu creio que houve um engano. Então, era uma fração da ampola, e ela prescreveu a ampola inteira de Dramin. Isso pode acontecer também, erro de prescrição? Acontece, e acontece muito, professora, principalmente com essas medicações, tipo assim, que para adulto prescreve uma ampola inteira, que nem dipirona, que é EV, então, os médicos, nós ficávamos todos meio apreensivos quando tinha aqueles médicos residentes, então a gente ficava muito, tipo, Birotec, em vez de colocar o atrovente, tipo, colocar tipo, 20 gotas de Birotec, e a gente já ia atrás, tipo, doutor, você não quis dizer atrovente? Então, acontecia bastante. Então, eu estou trazendo para vocês, porque pode acontecer. É da responsabilidade do auxiliar, do técnico e do enfermeiro. Então, tem que saber de prescrição, de dosagem. A gente sabe que criança é conforme quilo-peso, né? Enfim, tem que tomar um cuidado aí com as prescrições. Então, voltando aqui, né? Aí, acolhimento de demandas e fluxos, né? É de extrema importância que os profissionais das estratégias, né, conheçam as demandas dos usuários, as possibilidades das atividades e cuidados a serem ofertados, fluxos e organizem seu processo de trabalho para possibilitar acesso à atenção integral e resolutiva. Não só assistência, mas a solução dos problemas. Então, tem que conhecer as demandas, né? Mesmo conhecendo as demandas, você sabe que tal, por exemplo, se a criança recebeu a vacina, todas as vacinas de 2 meses, sabe que com 4 meses a mãe vai trazer a criança novamente para repetir, né, as vacinas, enfim, sabe toda a demanda, mas pode ter uma demanda extra, espontânea, pode acontecer. Então, mesmo você conhecendo a sua população, sabendo aí das demandas e necessidades dos seus usuários, né, pode acontecer demandas extras para você atender. E você tem que ter acesso e atenção integral e resolutiva, né, resolver, né, a situação, o problema. Aqui, pessoal, é um gráfico falando de recepção, né, a demanda espontânea, a porta aberta, né, para qualquer usuário, em qualquer situação, lembrando da universalidade, né. Aqui é a recepção, acolhimento de usuários, conforme a descrição, enfim, e como que vai ser esse fluxo, né, saindo da recepção para encaminhamento ali dentro da unidade. Aí o acesso preferencial para os usuários, né, como que é a dinâmica, né, do acesso, em situações de urgência e emergência, se for o caso, né, a unidade básica, ela não tem suporte para atender emergência, mas pode acontecer de chegar a emergência também, tá? O acesso negado ou garantido mediante os critérios aí organizacionais e filas para a marcação dos procedimentos pleiteados, né, necessários. Aqui o cardápio, né, cardápio diz atendimento paralelo, né, de demanda espontânea, grupos específicos, enfim, o cardápio é a rotina, né, o planejamento. Então, aqui seria um fluxograma, né, desde a porta de entrada até, né, os recursos pleiteados e o que é ofertado
nessa unidade. Lembra? O que a unidade básica estratégia oferece? Você lembra da aula anterior? O que ela oferece? Qual que é o cardápio da unidade básica? E da estratégia? Ela oferece consulta, pessoal? Consultas médicas, o que mais? Consulta médicas, exames preventivos, como o Papa Nicolau, exame de sangue, exame de próstata, tem os grupos de prevenção, tem a... que mais? Então, consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas de odonto, tem curativos no cardápio? Curativos, vacinas. Isso. Procedimento de inalação? Sim. Tem inalação. Coleta de exames, como a Rita já disse, o Papa Nicolau, exames laboratoriais. Então, tem ali, como se diz, a oferta, né, trabalha com prevenção e promoção, né? Promove, né, atendimento, né? Os serviços aí ofertados. E mesmo sabendo da rotina dos serviços ofertados, sabendo de horário de coleta, tem usuário que chega atrasado e quer ser atendido, não é, Rita? Isso, muitos, professor. Porque nós sabemos que a coleta tem que ser realizada até tal horário, esses materiais têm que ser acondicionados, né, para transporte. Então, tem que estar tudo pronto na hora que o transporte tem horário para passar, ele marca um horário. Então, tem que estar acondicionado de acordo, né? E tem que estar tudo pronto tal horário. E tem paciente que chega depois do horário e quer ser atendido. Quais são os modelos aí de acolhimento, né? A equipe de referência. Um ou mais profissionais de cada equipe ficam na escuta, tendo os profissionais médicos realizando os atendimentos de casos agudos e agendados. Outra possibilidade é ter o enfermeiro da equipe de referência na escuta nas primeiras horas. Depois, este assume outras atividades, sendo substituído pelo técnico, que terá a equipe na retaguarda. Esse modelo favorece mais o vínculo e a continuidade do cuidado, pois os usuários serão acolhidos sempre por sua equipe de referência. Isso acontece, pessoal? Professora, pelo menos lá onde que eu trabalho, é assim, o acolhimento, ele é passado da recepção, né, o primeiro acolhimento, a primeira escuta, que é passado para nós, junto com o prontuário, a gente faz o histórico, né, de tudo, afere pressão, afere tudo, o histórico, o que está acontecendo, tudo, e, tipo assim, se não for competente de passar naquela hora, tipo, é uma coisa que já vem acontecendo, a gente orienta a marcar consulta, aí dá um papelzinho, eles vão lá para agendar essa consulta. Se for uma coisa de urgência, aí é passado para o enfermeiro. Se for pressão e diabetes, tipo, a pressão está alta, a diabetes está alta, a gente passa direto para o médico. E se não, é passado para o enfermeiro. Lá a gente trabalha, sempre fica um enfermeiro, né, para receber essa demanda. Então, a agenda desse enfermeiro... Certo. Então, esse paciente, esse usuário nunca vai deixar de ser atendido, de ser acolhido. A equipe está em prontidão. Mesmo se um sai da cena, o outro assume o papel. Não é isso? Isso mesmo. Eu, por exemplo, eu perdia muito atendimento, porque eu não negava atendimento. Então, teve uma época que eu já andava com a PAA na prancheta, porque eu perdi atendimento, porque eu atendia todos. Mesmo orientando, eu atendia. Né? Então, eu já andava com o formulário da PA, né, de produção à mão, porque eu perdia
atendimento. Equipe de acolhimento. O enfermeiro ou técnico de enfermagem de determinada equipe ficam na linha de frente do acolhimento, conforme a Rita referiu, atendendo os usuários que chegam por demanda espontânea de todas as áreas e equipes da unidade. Todos os profissionais da equipe de acolhimento ficam com suas agendas voltadas para isso. Os profissionais das outras equipes não, que eles não estão escalados, não precisam reservar agenda para o acolhimento, somente atendendo os casos agudos em situações excepcionais. Esse modelo, ele exige que o caso seja discutido com as equipes de referência. Então, essa é a equipe de acolhimento, que é bem parecido com o fluxograma da unidade onde a Rita trabalha. O misto. O misto, ele faz uma escala na qual o enfermeiro de cada equipe, em determinados horários, fica na escuta, acolhendo a demanda espontânea de sua área durante o turno. E um enfermeiro a cada dia fica sem atendimentos agendados, atendendo a demanda espontânea de todas as áreas, a partir do momento que ultrapasse a quantidade ou horário previamente estipulados para o acolhimento das equipes. Então, o enfermeiro vai ficar no atendimento à demanda espontânea. Então, ele não tem, ele fica a cada dia, né, ele fica sem atendimento agendado. Então, ele vai atender a demanda espontânea. O médico fica sem atendimentos agendados para atender aos casos agudos encaminhados pelo acolhimento que excederam a quantidade pré-determinada a cada um dos outros médicos que eles atenderiam, independentemente aí da área. Então, fica à disposição um enfermeiro e um médico, no misto. Mas, na estratégia, por vezes falta médico, Rita, Valdirene. Professora, por muitas vezes falta médico, porque nunca, lá onde eu trabalho 7 equipes, então nunca todas está completa, sempre está com 3 médicos, 4 médicos. Isso. Então, esse médico que assim, tem que ser uma equipe bem, né, bem composta, né, e não pode acontecer o absenteísmo para ter essa dinâmica, que é a falta, né, por exemplo, né, ou falta, ou afastamentos, enfim, tem que ser uma equipe completa para realizar essa dinâmica do misto. Não é isso? Lá onde eu trabalho, nessa situação, às vezes, o enfermeiro que acaba assumindo à frente, né, a classificação de risco. Pode falar, pessoal. Onde eu trabalho só tem um médico só. Às vezes vem um PJ que ajuda. Mas a estratégia? Sim, só tem um, que é da minha equipe. E quantas equipes tem lá? 3. Aí ele tem que cobrir as áreas todas. Ele fica muito carregado. Eu acredito. Quantas famílias, mais ou menos? É a Valdirene que está falando, né? Isso. Quantas famílias, mais ou menos, Valdirene? Tipo, na minha área só, tá falando da área de todas, assim? Mais ou menos, no total das áreas. Ixi, total, agora não sei mais ou menos assim, uns 1.000, sei lá. Ele fica sobrecarregado mesmo. Fica. Geralmente dá mais de 4.000 pessoas. E agora com o Covid tá sendo bem pior. Mas o Covid está indo para as unidades mesmo com orientação, pessoal? Tá indo. Tá? Muitos. Foram suspensas todas as consultas. Atendendo agora gestante, criança menor de 1 ano, diabetes, hipertenso, caso precisa de tratamento. Lá no meu posto a gente está fazendo a coleta, professora. Fazendo o teste rápido e a coleta com suave. É suporte, então, Rita?
Sim, lá é suporte, tá fazendo os exames, então tá bem restrito também E o as atendimento, consultas de, tá e as atendendo consultas de em demanda rotina de espontânea. gestante, e as consultas de gestante, A pré-natal, gestante adiada? não, essas não. Pré-natal e crianças continua passando, né? E é pré-natal, é mais isso. E as crianças menos de 1 ano, eles não desmarcaram, continuam sendo atendidas, só que como o posto é bem grande, foi praticamente dividido. Tipo, tem um corredor que dá acesso aos consultórios e tem o outro que foi fechado para quem passar para onde que faz a coleta, não passar por lá. Ah, para não ter comunicação, né? Para não ter contato. Isso, mas para não ter contato, mas as gestantes, puérperas e crianças menos de 1 ano está sendo atendida, consultas normais. Certo. Nossa. Então, o número de casos na região de vocês está aumentando também, de corona. Está aumentando muito. Hoje eu fiquei na parte da coleta, professora, na parte da coleta de suave aí e o teste rápido, né? De 10, 4 deu positivo o teste rápido. Eu acredito. Tá complicado. E não é feito em todo mundo. Tá aumentando. Entendi. O teste rápido é feito só acima de 60 anos, profissionais da saúde ou segurança pública, que são os policiais. Então, só nesses casos que está fazendo. Então, de 10, teve 4, a maioria da saúde, profissionais da saúde, que testou positivo. Diante dos sinais e sintomas, né, Rita? Sim, diante dos sinais e sintomas, 3 sinais e sintomas. E, assim, parte da equipe foi deslocada para o hospital de Pirituba. Então, o hospital de Pirituba está com 2 enfermeiros lá da nossa estratégia e 4 auxiliares de enfermagem. Estão no auxílio. Isso, foram deslocados para lá. Até acabar isso da pandemia, eles vão ficar lá. Então, nós estamos com o quadro reduzido por causa disso. Por causa do... Trabalhando mais, né, Rita? Trabalhando mais. As professoras estão mortas. Eu acredito. O acolhimento coletivo. No início do turno, toda a equipe participa da escuta, em que é apresentado o fluxo aos pacientes e o acolhimento. Depois do horário coletivo, estabelece-se qual dos modelos de acolhimento será adotado. Então, tem também o acolhimento aqui coletivo. Aqui também, pessoal, é um fluxograma como que o usuário chega, né, o atendimento, se é imediato, se é prioritário, se o atendimento vai ser no dia, é um fluxograma de atendimento, né? De acordo também com a instituição. De repente, eu falo de UBS de estratégia, mas ela tem uma programação, né? Por exemplo, eu tenho estratégia, a nossa estratégia era referência em coagulograma. Então, uma vez por semana, antes de toda a coleta, se colhia em primeiro instante o coagulograma. Então, tem um diferencial aí de gestão e de fluxograma de unidade também, tá? Pessoal, eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo para vocês, tá bom? É sobre acolhimento, os instrumentos. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo para vocês, tá bom? Ele é pequeno. Tá bom.